No coração da Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV, a arte e a fé se entrelaçavam de forma única. A Igreja Católica, poderosa e influente, foi a grande mecena desse período, impulsionando a construção de imponentes catedrais e grandes vitrais. O refinamento dos manuscritos e o desenvolvimento de esculturas e pinturas que ainda hoje nos fascinam. Mas essa arte não era apenas expressão estética. Ela carregava mensagens religiosas, servia para educar fiéis e refletia as mudanças da sociedade medieval. Neste vídeo, vamos explorar como a igreja moldou a produção artística desse período, das grandiosas arquiteturas góticas aos delicados vitrais. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde pedra, vidro e tinta narram a história de um mundo guiado pela fé. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação do nosso canal. E também já compartilha com aquele seu colega, aquela sua colega que vai gostar desse vídeo ou também que está estudando para alguma prova, que eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí que estão estudando para avaliação. Sem mais, bora para o vídeo. A Idade Média é o período compreendido entre 476 e 1453, e nós, historiadores, dividimos esse período entre Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10, e Baixa Idade Média, entre os séculos 11 a 15. Hoje, nós vamos falar desse segundo período que nós chamamos de Baixa Idade Média. Neste período, a Igreja Católica exercia grande poder na sociedade europeia. E alguns monges passaram a questionar a forma de viver do alto clero, com muito luxo e com muita riqueza. Eles acreditavam que isso acabava afastando grande parte da população da igreja, já que não conseguia enxergar ali uma proximidade. Dentre os monges que faziam essas ações e dialogava com o povo e com o próprio clero a respeito dessa forma luxuosa de viver, nós vamos destacar aqui dois, Francisco de Assis e Tomás de Aquino. E é sobre eles que o vídeo de hoje vai falar e as suas influências na sociedade daquele período. Começaremos por Francisco de Assis, que viveu de 1182 até 1226. Ele era filho de um mercador rico e, ao contrair uma doença grave, provavelmente malária, ele abdica da riqueza e se torna religioso e passa a defender uma vida mais simples e sem luxo. Ele desenvolveu diversos trabalhos com pessoas pobres e também com animais. Acreditava que fazendo esse tipo de trabalho estaria mais perto de Deus. No ano de 1209 foi criado a Ordem dos Franciscanos, onde a natureza deve ser amada e compreendida como o reino das criaturas de Deus. Após a sua morte, que aconteceu no dia 16 de julho de 1228, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX e seu legado segue até hoje. É comum aí a gente encontrar os franciscanos. Lembrando que ele aqui foi canonizado 2 anos após a sua morte e enterrado somente 4 anos após a sua morte. Já Tomás de Aquino nasce em 1225, já vem um pouquinho depois, quando Tomás de Aquino tem 1 ano, Francisco de Assis viria a falecer. Então Tomás de Aquino é de 1225 até 1274. Ele foi frade dominicano e professor nas universidades de Paris e Nápoles. Ele se preocupava também em manter a igreja mais próxima do povo, assim como Francisco de Assis fez. Para isso, Tomás de Aquino defendia a aproximação entre o pensamento filosófico e religioso, que para muitos, até mesmo daquela época, eram coisas que não se dialogavam, mas Tomás de Aquino pensava diferente. Após ler os pensamentos, por exemplo, de Aristóteles, que era filósofo do século IV a.C., lá na Grécia, dizia que o universo era infinito e sempre havia existido, ele tentou aproximar essa ideia da filosofia de Aristóteles com a religiosidade, dizendo que Deus havia criado o universo infinito e eterno. Suas ideias não eram muito aceitas pelos clérigos do período, e após a sua morte, ele quase foi considerado herege. Na sua obra Suma Teológica, um de seus livros, discute a aproximação das ideias cristãs
com a filosofia. E ali ele argumenta que não são necessariamente opostas essas ideias. Essa obra ela vai ser fundamental para a Escolástica, que é uma corrente filosófica cristã que se desenvolveu entre os séculos 9 e 16. Tomás de Aquino foi canonizado apenas em 1323 pelo Papa João XXII. Os pensamentos de Francisco de Assis e Tomás de Aquino tiveram reflexos na arte, como escultura, pintura, música, literatura, além da arquitetura. Essas temáticas religiosas e sagradas saíram de dentro das igrejas e ganharam as ruas, aproximando assim do povo, como eles tinham pensado anteriormente. Surgiram novos estilos musicais, tocadas em festas, nos castelos e eventos. A literatura passou a abordar temas cotidianos, dando origem mais tarde ao que a gente conhece como trovadorismo, que é uma poesia em forma de cantiga que narra histórias de amor, cavalaria e costumes populares. Na arquitetura, desenvolveu-se mais adiante o estilo gótico, com construções maiores. O exemplo mais famoso é a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, iniciada no ano de 1163 e só concluída no ano de 1345. E o tema do vídeo vai ficando por aqui, mas eu tenho que lembrar vocês que esse vídeo é apenas um recorte e algo pode ter ficado de fora. Caso você notou e falou, professor não falou de tal coisa, coloca nos comentários porque a gente continua a aula por lá, nunca acaba. E aí a gente continua dialogando por ali, trocando uma figurinha e aprendendo mais. No mais, forte abraço para vocês, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Vou deixar aqui, algumas indicações de vídeos para vocês assistirem, uma playlist e um vídeo indicado. Vai lá e continua seus estudos. Até a próxima.